dia, sejam todos bem-vindos a esta hora. Estamos felizes porque você escolheu cultuar conosco nesta manhã, participando do culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Tempo de louvar, tempo de glorificar, tempo de adoração. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 34 ao 36, temos um hino de adoração. E ele, Paulo, escreve assim: Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Um ótimo culto. Deus abençoe. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Senhor, salva seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Ao encerrar sua carreira, o velho profeta Samuel falou para o povo de Deus: quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade de orar pelos membros doentes que têm problemas. É isso que vamos fazer agora. Vamos lembrar de Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônio Guimarães, Aurizei Cláudio Dias de Santana, Betty Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Clóris Pacheco, Dalva Celina Pinheiro, Eduardo Alves Lopes, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Jacira Bento de Moraes, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, Márcia Alencar, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Nádia Dawson, Paulo Moreira, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira, Teotônio Gomes da Silva.
também vamos lembrar de outras pessoas que estão enlutados, que estão recuperando de tratamentos de saúde. Então, vamos orar juntos nessa hora? Deus nosso Pai, obrigado pelo privilégio de fazer parte do povo de Deus e sentir que nós somos família. E como família ficamos preocupados com as pessoas que estão doentes. Por isso nós apresentamos essas pessoas cujos nomes que eu li agora. Não somente a eles, mas os médicos que estão tratando eles, as enfermeiras que estão cuidando deles, ou os cuidadores, os membros da família que também têm essa responsabilidade e às vezes ficam cansados, que também precisam de paciência e amor para completar o tratamento. Agradecemos que temos pessoas nesta lista que estão melhorando. Reconhecemos que tem pessoas na lista que são cronicamente doentes e precisam muito da tua intervenção, que precisam também da tua graça para aguentar a solidão, o sofrimento, as dificuldades. Mas acima da cura física, Senhor, eu oro pelo Espírito, pelo lado espiritual das pessoas, para que eles possam, mesmo fraco na carne, continuem fortes no espírito. A essa hora também quero lembrar da nossa comissão do pastorado, que tem uma tarefa muito grande. E não apenas a comissão, mas todos os membros da igreja que estão passando por este processo. Oramos pelo novo pastor que o Senhor já escolheu para a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Agradecemos essa escolha desde já. Ajuda a igreja a ter discernimento e muita sabedoria divina para seguir este processo. Acima de tudo, eu quero interceder para a igreja ter união, para a igreja ter felicidade e que a amizade contigo vá crescendo cada vez mais através deste processo. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Imagine você, o culto acaba, você passa e escuta dois irmãos conversando. Um é crente velho e o outro é crente novo. O crente velho diz para o crente novo o seguinte: deixa eu ver o seu joelho, por favor. Aí o novo crente não está entendendo muito. Quer ver meu joelho? Mas por quê? Deixa eu ver. Aí examina o joelho e diz: ih, rapaz, não estou gostando não. O que foi que você está vendo aí, rapaz? Você entende alguma coisa de saúde? É grave? O que é? Não é nada disso. Eu estou notando que você não é um homem de oração. Você não é um homem de oração. Veja os meus joelhos, por exemplo, e mostra o joelho dele. Olha aqui os meus joelhos, tá vendo? Para chegar ao meu nível, meu irmão, você vai ter que se ajoelhar muito. É ridículo, não é? É ridículo. É verdade, é ridículo mesmo. Mas era mais ou menos assim que os judeus, especialmente os fariseus, se relacionavam. Eles ficavam nesse nível aí. Aí chega Jesus e diz em Mateus capítulo 6 o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar,
Não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Oremos mais. Oremos. Senhor, damos-te graças porque estamos juntos e porque podemos cultuar o teu precioso nome. Agora pedimos que nos dês a palavra explicada e que tu mesmo a apliques aos nossos corações, que tu mesmo, sabedor das nossas necessidades, possas preenchê-las, atendê-las segundo o teu querer santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus ensina então aqui algumas coisas importantíssimas sobre oração. Ele vai ensinar, por exemplo, em primeiro lugar, que a oração deve ser uma experiência pessoal diante de Deus. Jesus, neste texto, condena a prática predileta dos hipócritas, que é orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, como diz o versículo 5, para serem vistos pelos homens. Orar para ser visto pelos homens é uma motivação muito rasteira, você não acha? O problema não é orar de pé na rua. Eu me lembro quando a gente fazia muito culto ao ar livre, e eu me lembro que os líderes que dirigiam os cultos no ar livre tinham cuidado de não ter oração ali na rua, com medo de estar transgredindo Mateus capítulo 6, versículo 5. O problema não é orar em pé, nem orar na rua. De novo, Jesus fala da motivação. Eles oravam para serem vistos. Você quer mesmo orar? Tem a sua alma desejo de comunhão com o Deus eterno? Parabéns! Então, o que você deve fazer? Dirá Jesus: entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu Pai que está em segredo. Você vai dizer, mas eu não tenho quarto, pastor. Como é que eu vou orar no meu quarto se eu não tenho quarto? Quarto aqui não é aquele espaço que você tem na sua casa, grande, médio ou pequeno, não importa. Aqui, a palavra quarto é a ideia de um espaço, é qualquer lugar em que haja solidão, em que haja um momento em que você possa ficar sozinho. Por isso a ideia de fechar a porta, para impedir que qualquer ruído externo desvie a atenção do Pai e tire a atenção do Pai. Houve um grande líder da igreja em Milão, chamava-se Ambrósio, e ele foi fundamental na conversão de Agostinho. Ambrósio dizia o seguinte: Cristo gosta do recolhimento, o diabo promove o barulho.
Cristo gosta do recolhimento, o diabo promove o barulho. Grandes servos de Deus passavam horas e horas nesse quarto fechado, orando ao Pai que em secreto os recompensava. Por exemplo, Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus passava noites inteiras em oração. Dona Susan Wesley, ou Susana Wesley, ela, mesmo com 19 filhos para cuidar, todo dia ela se fechava entre 13 e 15 horas, entre 1 da tarde e 3 da tarde, para conversar com Deus, 2 horas de oração, 19 filhos para cuidar. E não havia máquina de lavar roupa, era na mão. Tinha que dar praticamente cuidados, atenções a cada uma dessas crianças. Mesmo assim, ela orava 2 horas todo dia. A história da igreja informa que Martinho Lutero orava 3 horas todo santo dia. Todo dia. Um líder anglicano chamado Bispo Andrews passava 5 horas ajoelhado diariamente. 5 horas ajoelhado diariamente. Aí eu pergunto, quanto tempo você passa no seu quarto fechado? Nós não podemos, meus amigos, desprezar o ministério dos bastidores, o ministério do quarto fechado. E agora que esta igreja está orando por um novo pastor, eu oro para que todos os crentes estejam orando, estejam se dirigindo ao seu quarto, fechando a porta e ali derramando a sua alma perante o Senhor. Em segundo lugar, a oração deve ser uma experiência, além de pessoal, você e Deus, deve ser uma experiência racional. Racional. Um traço típico dos nossos tempos chamados pós-modernos, é a rejeição da razão. A rejeição da razão. As primeiras palavras do Evangelho de João, elas são extremamente importantes porque elas nos colocam diante do fato de que o Verbo era Deus. E a palavra verbo em grego aqui no original é logos. Logos. E o versículo 3 diz que sem ele, sem o logos, sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. A palavra verbo também pode ser traduzida por razão. E os gregos preferem traduzir logos como razão. E eu acho essa ideia fantástica. Sabe por quê? Porque a palavra razão pressupõe algumas outras realidades. Por exemplo, ela pressupõe ordem. Razão pressupõe ordem, ao contrário do caos. Caos é falta de ordem, falta da razão. Pressupõe também linguagem, explicação, que é o contrário de absurdo. Pressupõe ordem, pressupõe coerência também, né? Linguagem e explicação, que é o contrário de balbucio oco, sem sentido, sem significado. E essa ideia não tem nada a ver com a igreja, com religião, não. A ideia do logos é uma ideia da filosofia secular. Por exemplo, um filósofo não crente, chamado Anaxágoras, ele argumentava o seguinte, olha as palavras dele: tudo que devia existir, tudo que existiu antes, mas não existe mais, e tudo que existe agora, ou que existirá depois, foi ordenado pela razão. Tudo que existe, que devia existir, eu acho até que o apóstolo João conhecia esse texto de Anaxágoras, para dizer que esse logos existe sim,
E não existe apenas como uma ideia na cabeça de um filósofo. Essa ideia se fez carne, o verbo, a razão se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. A oração, por exemplo, aliás, tudo na vida espiritual, o próprio culto cristão deve ser racional, quer dizer, deve ter a presença da razão ali. Não sei se você já viu, como eu vi na televisão, orações irracionais. O que é isso? É aquela oração que consiste em mera repetição de sons desconexos, sons que não têm o menor sentido, que não fazem sentido, que não comunicam absolutamente nada, em língua nenhuma, em língua nenhuma. Isso até me lembra, sabe quem? Os profetas de Baal. Lembra que os profetas de Baal ficaram 4 horas clamando: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, Baal, responde. 4 horas falando isso. Não era para Baal ter respondido? Isso me lembra também aquela multidão fanática da cidade de Éfeso, que ficou quase 2 horas numa histeria só, gritando o tempo todo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Imagina, 2 horas, a torcida do Maracanã gritando: grande é a Diana dos Efésios. 2 horas, ninguém aguenta. É irracional, não faz sentido. E isso me lembra também a prática irracional de algumas experiências religiosas, especialmente orientais, em que se repetem mantras monótonos, o tempo todo repetindo aqueles negócios, é um brrr direto, não faz sentido. Para muita gente, religião é isso, religião é êxtase, é tremedeira, é vozerio sem sentido. Mas Jesus não é por aí. Olha o que Jesus fala sobre a missão do Espírito Santo. Olha isso aqui, João 14, 26. Jesus falando sobre a pessoa do Espírito Santo, vai dizer o que ele vai fazer quando ele vier. 14, 26. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Ensinar, que é coisa mais racional do que isto, né? Ensinar matemática, ensinar a gramática, ensinar a história, tudo isso precisa ser entendido para ser apreendido, para ser retido, apreendido para ser retido. Tem que saber o que é isso. Se eu falo que Dom Pedro I proclamou, declarou a independência do Brasil, eu preciso saber o que é independência, por quem foi Dom Pedro I, independência de quê, onde, quando, por quê, e o resultado. Quer dizer, tem toda uma lógica por trás disso. Então o Espírito Santo explicará, ensinará todas as coisas, e há uma simples razão porque a oração deve ser racional, uma só. Ela é conversa, ela é diálogos. A palavra logos aí, ela é diálogo, é comunicação com Deus. E sem a razão não existe diálogo, não existe comunicação, não existe conversa, é apenas um mero repetir animalesco de sons irracionais. Louvado seja Deus que nos deu a razão, que nos fez seres racionais. Por quê? Porque Ele já queria que a gente lidasse com Ele numa base racional. A oração então deve ser pessoal, a oração deve ser racional. Em terceiro lugar, a oração deve ser espiritual. Espiritual. Um garotinho orou assim: ó Jesus, eu gosto muito do Pai Nosso. Você escreveu tudo isso de uma só vez ou você teve que ficar apagando? Qualquer coisa que eu escrevo, eu tenho que refazer um monte de vezes. O garotinho falou para Deus isso. Qualquer coisa que eu escrevo, eu tenho que refazer um monte de vezes. Pois é, o Pai Nosso é a famosa oração, né?
famosa no mundo inteiro, chamada oração modelo. Agora, é muito importante lembrar que Jesus não a deixou aqui no Evangelho de Mateus, e também Lucas registrou, não deixou aqui para que ela fosse repetida feito reza. Não foi para isso. Ela é antes um esboço, e esboço é uma coisa muito racional, por sinal, um esboço do que deveria ser o conteúdo de uma prece. Foi isso que Jesus quis deixar. Um esboço, um resumo, as linhas gerais de como a oração deveria se organizar do ponto de vista do conteúdo. Então ele começa dirigindo-se a Deus Pai, que está no céu. Isso é importante, porque o nosso Deus não é um Deus qualquer, não. É o Deus que mora na beira do rio, é o Deus que habita dentro do fogo. Não, é Pai nosso que está no céu, que estás no céu. Então a existência dele não é produção da mente humana, ele não é resultado disso, ele está no céu, separado da gente, distante da gente, né? Num certo sentido. E orar é justamente vencer o espaço que há entre o céu e a terra. Então a oração, poderíamos dizer, é uma ponte, ou antes uma escada, que liga a terra ao céu, a criatura ao seu Criador. Olha que privilégio nós temos, olha como nós somos privilegiados. Além disso, o Deus que é nosso Pai também é santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor deve ser santificado em nossas mentes, em nossos lábios, em nossas mãos, em nossas vidas. A reverência que o nome de Deus merece, a reverência que o nome de Deus recebe no céu, deveria ser imitada aqui na terra também, assim na terra como no céu. É muito triste, queridos irmãos, é muito triste ver às vezes o nome de Deus e às vezes o nome de Jesus junto, sendo depreciado aqui na terra, e muitas vezes depreciado por quem deveria adorar esse nome. Crentes fazendo a mesma coisa que os incrédulos. Venha o teu reino. O reino de Deus é um motivo de oração para nós. O reino de Deus, a causa de Deus, tudo isso se resume no seguinte: realização da vontade de Deus na vida da gente. Realização da vontade de Deus. O que é reino de Deus? Eu estou procurando, meu amigo, você sabe dizer onde é a rua Frei Caneca? Por quê? Eu estou procurando o reino de Deus. O reino de Deus não se situa na Frei Caneca 525. Também lá, porque os crentes estão lá. Quando um crente está num lugar, o reino de Deus está ali, porque Jesus diz em Lucas 17, 21, que o reino de Deus está dentro de vós. Um grande escritor russo, Alexander Solzhenitsyn, Prêmio Nobel de Literatura, inclusive, ele foi prisioneiro da então União Soviética por muitos anos, e ele escreveu certa vez, enquanto ainda estava na prisão, escreveu assim: olha, não oro pedindo para sair da prisão. Não? Mas está preso, não ora? Senhor, abre as portas dessa prisão, que eu saia daqui livre como um passarinho. Não oro pedindo para sair da prisão, mas para que seja feita a vontade de Deus. Para que seja feita a vontade de Deus. Então, vê-se que o Pai Nosso é uma oração muito séria. E só os convertidos, só os filhos de Deus, só aqueles que podem chamá-lo de Pai, é que poderiam orar essa oração, fazer essa oração. Pai nosso que estás nos céus. Então a oração deve ser uma experiência pessoal, deve ser uma experiência racional, deve ser uma experiência espiritual. Em quarto lugar, a oração deve ser uma experiência de dependência de Deus. Dependência física e dependência espiritual. Dependência física: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
alguns dos primeiros intérpretes da Bíblia, logo depois que ela foi escrita, achavam que Jesus estivesse se referindo, sabe a quê? A ceia do Senhor, o pão nosso de cada dia. Outros achavam que ele estaria falando da palavra de Deus, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus estaria falando da ceia ou da palavra que é o pão para a alma. Erraram. Porque a fé em Deus não existe só para depois, só na área espiritual, a ceia, aquele pão que é simbólico. Não. A nossa fé também se ocupa das nossas necessidades do nosso cotidiano. Sim, a sua fé, querido irmão, se ocupa das suas necessidades horizontais. As necessidades que você tem aqui na terra para viver, o aluguel, a prestação, o casamento, o trabalho, enfim, você está vivendo num esquema e esse esquema interessa ao seu Pai. Deus cuida do seu corpo tanto quanto cuida da sua alma. Veja que é pão nosso, o pão nosso. É muito curioso isso, né? Porque Jesus poderia dizer, orem assim, o meu pão de cada dia, Senhor, dá-me hoje. O meu pão, não, ele diz o pão nosso, porque é de todos, porque comer é uma necessidade de todos, e não luxo de algumas pessoas, não, é necessidade de todos. Meus amigos, se ainda há no mundo muita fome, eu tenho parcela de culpa nisso, pois não tenho lutado para que o pão seja de todos. Um outro escritor, um líder batista russo chamado Alexander Kozinko, falando dos traços culturais mais importantes do seu povo, o povo russo, ele disse: os russos têm a forte convicção de que a riqueza deveria ser igualmente distribuída. Isso é um líder batista, um pastor falando, não é líder comunista não. Tem a forte convicção de que a riqueza deveria ser igualmente distribuída. Existe a crença de que se alguém está crescendo financeiramente à custa de outrem, isso é errado. O pão nosso, meu irmão, o Pai me dá o pão, e com o Pai aprendo a dividir o pão que o Pai me deu. E veja o advérbio, dá-nos, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, assim como o maná dos israelitas que caía todo dia. Essa petição também é para cada dia. Por isso Jesus quer deixar claro que não devemos nos preocupar com o pão de amanhã. Tem gente que perde o sono hoje por causa do pão de amanhã. Meu irmão, Deus está cuidando do amanhã, assim como está cuidando do hoje. Ele não cuidou da gente ontem, então se Ele cuidou da gente ontem, cuida hoje, cuidará amanhã, cuidará sempre. Devemos crer nele. Como alguém bem resumiu, eu tenho uma grande necessidade de Cristo. Eu tenho um grande Cristo para a minha necessidade. Dependência física, pão nosso, sim, mas também dependência espiritual. Por exemplo, aqui no versículo 12, Jesus fala: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Eu li um artigo de um pastor chamado Haddon Robinson, e ele diz que o Pai Nosso é chamado, lá em Lucas especialmente, a oração dominical. Não dominical para fazer no domingo, não. Dominical ali no sentido de Dominus, Senhor. Então, a oração do Senhor. Então, algumas Bíblias já traduzem ali a oração do Senhor. Mas Robinson diz que nós não devemos, é inadequado chamar aquela oração de a oração do Senhor. Até porque, ele diz, porque Jesus não tinha pecado nenhum para dizer
perdoa-nos as nossas dívidas. Ele não tinha dívida, ele não tinha pecado. Então essa é uma oração, Robinson propõe, oração dos discípulos e não do Senhor. É oração para os discípulos fazerem. E no versículo 13, não nos deixes cair em tentação, aqui está o propósito da oração modelo. Jesus nos ensina a suplicar também pela nossa condição espiritual. Veja que ele abrangeu todas as áreas da vida, né? Área física, área relacional, enfim, a relação com Deus. E agora está falando da condição espiritual. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensina a orar também preventivamente contra a tentação, para que quando a tentação bater a porta da nossa casa, já possamos dali mesmo despachá-la. E sabemos que ela virá para nós, tanto quanto veio para Jesus, não é? Tanto quanto veio para Jesus. E em último lugar, a oração, além de pessoal, racional, espiritual, declaração de dependência física e espiritual, a oração também deve ser uma experiência de perdão diante de Deus. Nesses últimos versículos, Jesus enfatiza o que já mencionava na oração modelo. Se nós perdoarmos as pessoas, nós seremos perdoados por Deus. Porque é interessante, porque termina o Pai Nosso, termina assim, né? Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ponto. Aí ele volta. Seu Pai Celestial os perdoará. Aí ele volta ao tema do versículo 12, que é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós. Então, é como se Jesus pinçasse aquela parte lá da oração modelo para dar mais ênfase. Por que isso? Porque realmente, meus amigos, nós não seremos perdoados se nós não perdoarmos. Veja como o perdão não é uma opção, ele é fundamental para a nossa prática espiritual, não é? E por isso Jesus contou a parábola do credor rigoroso, Mateus 18, 23 em diante. E aquela parábola, depois você pode ler em casa, Mateus 18, 23 em diante. Aquela parábola é tão chocante que Philip Yancey, num dos seus livros, chama aquilo de escândalo do perdão. A parábola revela o escândalo do perdão. Porque é impossível, é inconcebível, é imperdoável que um cristão, um crente, já tendo experimentado o perdão de Deus, não queira perdoar o seu semelhante. Então, se você tem dificuldade, meu amigo, se você tem dificuldade em perdoar alguém, ore agora, ore diretamente a Deus pedindo ajuda específica. E Ele vai tornar você vitorioso como Ele próprio foi. Jesus foi quando perdoou aqueles que o matavam na cruz. Eu queria terminar lembrando uma história de um compositor austríaco chamado Joseph Haydn. Haydn conversava certo dia com dois amigos. O assunto era depressão. O assunto era, não tinha essa palavra na época, acho que não, 1800, a palavra era tristeza profunda, melancolia. Então, um deles confessou: quando eu estou deprimido, eu bebo vinho e fico alegre. O outro foi mais racional do que esse primeiro. Disse assim: olha, eu largo tudo e ouço música. Largo tudo e ouço música. Falando isso para um músico, né? Acho que ele queria agradar o amigo Haydn. O próprio Haydn, compositor, disse: pois eu, quando estou deprimido, vou para um lugar quieto e fico orando. E aos poucos, Deus vai trazendo a alegria de volta ao meu coração.
Ó Pai, nós te damos graças porque és um Deus acessível. Nós podemos conversar contigo como estamos fazendo agora. Que maravilha, que privilégio nós temos. Então, Senhor, pedimos que abençoes cada um dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, dos nossos amigos nesta manhã. Ajuda cada um, Senhor, a ser uma bênção na Tua presença. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém.